A seguir, iniciaremos a sessão dos painéis técnicos, contando com uma palestra especial que vai trazer a visão mais otimista da reforma tributária, para o qual convidamos ao palco o Dr. Jansen Murayama, sócio fundador do escritório Murayama, Afonso Ferreira e Mota Advogados, para discorrer sobre o tema O Lado Bom da Reforma Tributária. Bom dia a todos. Inicialmente eu quero agradecer o convite do Eduardo. Eduardo é uma pessoa muito querida no mercado. Costumo dizer que todos os projetos do Eduardo costumam dar certo, o CADP, a Infis e agora o Fórum Carioca. Tive a oportunidade de conhecer a família do Eduardo nesse ano, mas ele tem uma família linda também. E ele ainda é um rapaz muito bonito, né? Então, é quase um Rodrigo Hilbert do tributário, né? Eu vou falar um pouco sobre o lado bom da reforma tributária. Eu costumo dizer que eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Quando eu comecei a advogar, na verdade, estagiar, eu vi algumas coisas diferentes, assim, na época que eu era estagiário. A primeira delas é que as pessoas, elas falavam e escreviam de maneira diferente. Eu via muito latim, o Caio Mário 1, volume 1, para quem leu, era um livro com excesso de latim, e eu acho que a gente já evoluiu muito. Hoje em dia a gente fala em petições com Visualó, nas minhas petições eu não tenho mais latim e não uso mais aquele pé de deferimento, e eu acho que a gente pode melhorar ainda, tornando a linguagem mais clara e mais objetiva. A segunda coisa que eu achava estranha é a maneira como as pessoas se vestiam, né? Eu via as mulheres de salto alto, os homens sempre de terno e gravata, num calor do Rio de Janeiro. E hoje eu me sinto confortável. Se fosse há 20 anos atrás, eu com certeza estaria de gravata aqui. Mas hoje eu me sinto confortável para estar aqui, porque eu acho que a gente já evoluiu muito. A gente participa até de reuniões online, onde o advogado do outro lado está com uma camisa polo, uma camisa Hering, e isso é normal. Isso faz parte da nossa evolução. E o terceiro ponto era justamente as apresentações. Eu achava as apresentações muito difíceis. Elas tinham artigos de lei, segundo a lei tal, aí vinha uma transcrição de um artigo enorme. Segundo o entendimento do STF, aí vinha a transcrição de uma emenda enorme. Eu achava aquilo, eu ficava com inveja das apresentações das pessoas de marketing, de comunicação, que tinham imagens, vídeos. E eu sempre tive um sonho de tornar uma palestra mais agradável, ainda que o assunto seja a reforma tributária. E hoje eu estou realizando meu primeiro sonho. Essa apresentação não vai ter um texto, vai ser só com imagem, e eu espero fazer com que vocês entendam tudo que eu vou falar aqui só a partir de imagens, sem ser uma coisa muito pesada. E aí, falando de sonho, falando de reforma tributária, eu sempre tive um sonho também, em termos tributários, que era o fim do ICMS. Eu sempre declarei isso. Para mim, as reformas tributárias que não falavam do fim do ICMS, na verdade, eram aumentos disfarçados de tributo, né? Eles chamavam de reforma tributária, na verdade, eles queriam aumentar tributo e vendia isso para a imprensa. E por isso que eu acredito que assim, o próprio fim, eu podia terminar a palestra agora falando que o fim do ICMS é o lado bom da reforma tributária e ponto. Mas não, eu vou trazer aqui 20 pontos, né? Eu pensei assim, entre falar de 3 pontos de forma mais profunda e trazer 20 pontos de forma mais superficial, eu vou trazer os 20 pontos que eu acho positivos, né? Eu elenquei 20 pontos, existem mais, mas eu vou falar de forma bem superficial, até porque todo mundo está estudando, todo mundo está entendendo, mas eu vou trazer o lado bom de cada ponto. Primeiro lado, que eu acho importante a gente saber, que essa talvez seja o recado mais importante para vocês hoje, que essa é uma reforma tributária feita pelos empresários, feita pelos contribuintes. Não é uma reforma tributária feita exclusivamente pela administração pública. Como é que acontecia no passado? E, na verdade, acontece até hoje. O governo edita uma MP, o contribuinte tenta, através dos seus representantes, melhorar essa MP, tem algumas vitórias, tem algumas derrotas, e assim era feita a reforma tributária. Essa reforma tributária ela é liderada pelo professor Eurico, ele eu chamo, né, do pai da emenda constitucional. Ela foi regulamentada pelo Bernardo Api, ele é o pai da Lei Complementar 214, e eu também não posso deixar de homenagear a Melina Rocha, que eu chamo que é a mãe do IVA dual. Todos eles representantes da sociedade civil, não ligados, não têm um histórico, não são servidores de carreira, como a gente tem visto.
O segundo ponto positivo é que houve um amplo debate da sociedade civil. Como eu tinha mencionado, antigamente editava uma MP e não tinha um amplo debate. Houve participação, só no Senado, no projeto, no PLP 68, houve 2.000 propostas de emendas. Foram diversas audiências públicas. Eu, por exemplo, eu assinei o YouTube e ficava assistindo as audiências públicas na velocidade 1.5, na academia, no carro, justamente para me atualizar. Então, é um outro lado positivo que a sociedade civil foi escutada. E, por isso, gerou, talvez, uma reforma tributária não tão simples, mas atenta aos setores da sociedade civil. O terceiro ponto, e aí eu já falei aqui, é o fim do ICMS. Né? Esse aí, para mim, eu coloquei como primeiro, mas eu trago aqui também com a importância. A parte mais difícil do direito tributário da minha vida foi o ICMS sobre a distribuição de combustíveis. Eu estou aqui na frente da Duda, do Bruno, do Zé, do Anderson, que trabalham na Vibra, e eu falei para eles, quando eu comecei a trabalhar com eles, é o ICMS mais difícil da minha vida. Tem substituição tributária para frente, tem substituição para trás, tem estorno, tem ressarcimento. O fim do ICMS é uma grande vitória e vai trazer um alívio, aí principalmente para as pessoas que trabalham mais com o ICMS. Outra morte anunciada é a substituição tributária. A substituição tributária ela é super complexa, tem MVA é diferente quando tem uma relação de interdependência, e agora também, agora não, né, mas eles criaram também uma antecipação tributária, que é uma substituição tributária antes de você entrar no território do outro estado. A substituição tributária, o fim, ela é um grande alívio também, porque foi pensado, inclusive está na exposição de motivos da Lei Complementar 214, a existência de, haverá estudos sobre a necessidade da volta da implementação ou não da substituição tributária no nosso IVA, no IBS e CBS. Né? Então, assim, eu costumo dizer que a substituição tributária ela está viva, ela morre em 2033, mas ela pode ressuscitar. Né? Vamos ficar atentos. O outro ponto positivo é justamente o olhar bonito que a reforma tributária tem para as mulheres. É uma reforma tributária feminina. Teve um olhar atento aos produtos de higiene, de saúde, vinculados exclusivamente às mulheres. Um dos critérios, os regimes beneficiados, tanto os específicos como os diferenciados, eles vão ser analisados a cada 5 anos. E um dos critérios para essa análise é justamente se aqueles regimes diferenciados eles estão servindo para a promoção da igualdade entre o homem e a mulher. Eu coloquei essa foto aqui, porque é uma foto no lançamento, foi uma foto da Veja, não é nenhuma foto minha, uma foto que eu vi na Veja, que no lançamento do livro Vozes Femininas, na Reforma Tributária, Mariana Ferreira, Mariana Valença, Bianca Xavier, e até o grupo, né? Uma coisa boa também da Reforma Tributária foi o surgimento das tributaristas cariocas, que é apoiadora desse evento, uma grande alegria para o nosso Estado, um grande orgulho. A Bianca Xavier não pôde estar aqui, eu falei com ela, ela está dando aula, mas queria também registrar meu agradecimento a ela, porque ela é uma pessoa muito querida, ela é muito inspiradora, tenho certeza que quem teve aula aqui gostou de direito tributário, eu tenho certeza que tem gente que está aqui trabalhando com direito tributário por causa dela. Ela foi no lançamento de um livro meu, não jurídico, e ela ficou conversando com minha filha durante 5, 10 minutos, e chamou a minha filha para assistir a aula de direito tributário com ela. Eu achei estranho aquilo, né? E aí eu estava, passado uma semana depois, no jantar, a minha filha, pai, quando é que a gente vai assistir a aula de direito tributário da Bianca Xavier? Aí eu falei, ela consegue encantar, né? Até uma menina de 13 anos, né? Que não gosta nem de aula de matemática, história, né? E aí ela conseguiu encantar a menina para assistir uma aula de direito tributário. Eu tenho até que marcar com ela essa aula aí, nem sei como é que vai ser. Um outro ponto positivo foi que o princípio do meio ambiente ele foi estabelecido, foi incluído de forma expressa como a tributação, ela tem que usar o princípio do meio ambiente, ela tem que ter um olhar atento para o meio ambiente. Né? A tributação voltada para o meio ambiente, com um olhar atento para o meio ambiente, ela está alinhada às tendências mais modernas internacionais. E aí a gente criou um imposto seletivo, né? É um imposto que assim, talvez seja a grande paixão da reforma tributária, mas é um imposto que traz uma seletividade diferente. A gente está acostumado com a seletividade do IPI, do ICMS, que é uma atividade ligada à essencialidade. Né? Quanto mais essencial o produto, menor o ICMS, menor o IPI. Quanto menos essencial o produto, maior a tributação do ICMS e IPI.
A seletividade trazida pelo imposto seletivo ela é diferente. Ela está ligada à prejudicialidade. Quanto mais prejudicial for ao meio ambiente, à saúde, maior vai ser a tributação. Quanto menos prejudicial à saúde e ao meio ambiente, menor vai ser a tributação. Obviamente, eles merecem estudo, esse tributo, existem muitas críticas, assim, eu, por exemplo, sou um crítico, né, à incidência do imposto seletivo na extração de petróleo, mas assim, o importante é a gente trazer para debate esse assunto e colocar um tributo que visa proteger a saúde e o meio ambiente. O 7º ponto positivo é justamente a introdução de forma expressa da justiça fiscal, justiça social no sistema tributário. Sempre existiu, né, esses princípios. Na verdade, todos esses princípios novos já eram implícitos, né, tem um artigo do professor Sérgio André que ele fala isso, já eram princípios que estavam previstos de forma implícita na nossa Constituição, mas agora eles estão previstos de forma explícita. E aí, quando a gente fala em justiça tributária, a gente lembra muito do princípio da capacidade contributiva, que é quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. Só que a capacidade contributiva, ela sempre esteve ligada aos impostos, ao imposto de renda, né? A tributação da renda, e não da tributação do consumo. Então, esse é uma introdução da justiça no nosso sistema, e ela cria mecanismos para fazer isso. E o cashback, né, também é uma coisa muito falada, mas é uma forma de você devolver para aquelas pessoas mais carentes o tributo que foi pago na aquisição daquele bem ou serviço. O 8º ponto, a criação dos regimes diferenciados. Os regimes diferenciados, ele tem uma lógica, isso não foram criados aleatoriamente. Eles pegaram os valores mais importantes da sociedade, ou atualmente os valores mais importantes da sociedade, e quiseram tirar ou reduzir a tributação. Eu coloquei aqui 3 setores. O setor de saúde. A gente sabe que a nossa saúde ela é muito precária no Brasil, principalmente a saúde pública. Até a privada não é boa. Então, a gente tem que tirar a tributação dos bens e dos serviços ligados à saúde. A alimentação. A gente sabe que o Brasil tem milhões de pessoas vivendo uma insegurança alimentar grave. Milhões de pessoas. Então, eles olharam e falaram, a gente tem que tirar a tributação dos alimentos, seja parcial ou seja total. E, por fim, a educação. A gente sabe também, quem estudou lá fora, já teve a oportunidade de ver, o Brasil, infelizmente, a nossa educação é muito ruim, tanto a pública, a privada também não é das melhores, e era um setor que precisava ser estimulado, e para estimular a gente tira a tributação. Existe esse olhar, essa lógica da tributação diferenciada. Também foram criados regimes específicos, né? Os regimes específicos, eles foram diferentemente dos regimes diferenciados, eles não promovem uma redução da carga tributária, mas eles atendem às peculiaridades de cada setor. E aí eu coloquei aqui o regime específico dos combustíveis, no qual foi mantido o grande tripé da tributação de combustível, que é a monofasia, a alíquota de REN e uniformidade de todo o território nacional. Também vai existir uma legislação única. Eu trouxe esse livro aqui, né, que é uma consolidação parcial da legislação tributária. Obviamente, ele foi feito com uma crítica à nossa legislação tributária. Esse livro, na época, compilava todas as leis tributárias. Ele tem 40 mil páginas e 7 toneladas. Né? Aí tem até um advogado, Vinícius, sentado ali em cima do livro que ele publicou. Agora a gente vai ter uma legislação única. Vai acabar as legislações, as 27 legislações estaduais, as milhares de legislações municipais, e a gente vai ter concentrado tudo isso numa única lei e num único regulamento. Gente que trabalha em diversos estados, em diversos municípios, sabe a dificuldade, às vezes, de obter a lei mais atualizada de um município de pequeno porte. Então, isso é um outro lado positivo, o 10º ponto positivo da reforma tributária. O 11º que eu coloquei é justamente a interpretação. Obviamente que não existe uma interpretação uniforme do ICMS, ainda que seja o mesmo fato gerador, até porque as legislações são diferentes. Do ISS, então, não existe a menor possibilidade de você ter uma interpretação igual. E, no relatório apresentado pelo senador Eduardo Braga na semana passada, do PLP 108, ele altera a Lei Complementar 214 e ele já introduz a solução de consulta. É uma coisa que não tinha. E aí isso vai ser mais um instrumento para a gente ter uma única interpretação, agora, não só do IBS, se tivesse só do IBS já estava bom, mas agora não só do IBS, mas também do CBS. Essa alteração, se não me engano, está prevista no 323A da Lei Complementar 214, vai ser incluído, né, na Lei Complementar 214.
O outro ponto é você ter um cadastro único. Né? Atualmente, a gente tem que fazer inscrições, a gente tem que ter o CNPJ, a gente tem que ter uma inscrição estadual, uma inscrição municipal. Agora acabou. A gente vai ter 3 grandes cadastros. Vai ser o CPF, que já existe, o CNPJ, alfanumérico, e o CIB, que é o Cadastro dos Imóveis Brasileiros, tanto de imóvel rural quanto de imóvel urbano. Então, acabou aquela complexidade de você ter que, para você montar a sua empresa, você tem que entrar em 3 repartições diferentes. Vai ficar muito mais fácil, vai melhorar muito o ambiente de negócios no Brasil. O 13º é justamente a não cumulatividade. A gente passa a ter uma não cumulatividade plena, com algumas exceções previstas em lei, e também vai acabar aquela história, assim, a gente tem diversas leis, tem dificuldade de você se creditar, você tem que preencher requisitos para ter o ressarcimento. Então, a não cumulatividade ela vai passar a ser plena. E lembrando que o ISS é acumulativo. Né? Então, assim, em relação ao ISS, a gente não tem a menor dúvida que é um ganho enorme você colocar o ICMS no mesmo tributo numa gestão compartilhada. Bom, o 14º ponto que eu trago aqui para vocês é justamente a criação da figura do nanoempreendedor. Nanoempreendedor é justamente aquele trabalhador autônomo com faturamento baixo, e aí eu trago como exemplo o motorista do Uber e o entregador do iFood. Essas pessoas elas estão à margem da sociedade em termos fiscais. Então, elas podem sair da informalidade, elas podem até, eventualmente, conseguir algum tipo de empréstimo, de financiamento em bancos, justamente por esse olhar atento ao nanoempreendedor. O MEI ele tem um limite máximo de R$41 mil, né, por ano, e o nanoempreendedor é metade disso. Ao contrário, R$81 mil o MEI, e o nanoempreendedor é metade, é R$40.500 por ano. Né? Tanto é que ele já ganhou o apelido de meio MEI. Né? 15º ponto positivo é justamente a apuração assistida. A apuração assistida ela vai lembrar muito a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Quando foi lançada, ela não funcionava bem, e cada ano ela começa a funcionar melhor. Né? Cada ano ela mais se aproxima da realidade. Como é que funciona hoje? Você tem que apurar o seu débito, você tem que apurar o seu crédito, você informa a fazenda e você recolhe. Agora não, a gente vai ter uma conta fiscal, onde lá no final do mês o governo vai te mostrar o que ele entende que são seus débitos, o que ele entende que são seus créditos e o quanto você tem que recolher no final do mês. É óbvio que é um sistema que você pode complementar, retificar, adicionar informações. Mas ali você não parte do zero, você já vai ter a visão do fisco sobre sua apuração e você, obviamente, pode concordar, né, complementar, retificar, etc. O split payment. As pessoas criticam muito o split payment, né? Mas eu acho que ele é um ponto positivo. O split payment veio para proteger o contribuinte de boa-fé, das suas 2 versões. Quando o contribuinte de boa-fé ele vende uma mercadoria, se o cliente dele pagar 30, 60 dias depois, provavelmente ele já vai ter pago esse tributo. Então, ele não vai sofrer o split payment, não vai ser objeto, porque vai consultar, o banco vai consultar, vai estar pago e ele não vai sofrer o split payment. Por outro lado, quando ele quando adquire um bem ou serviço, ele precisa que o vendedor pague o IBS-CBS para ele ter esse crédito. E aí o banco vai fazer essa verificação. E aí aquele vendedor de má-fé, ele não vai conseguir deixar de pagar o tributo. Então, até para o adquirente de boa-fé, para o contribuinte de boa-fé, vai ser bom, porque ele vai ter garantia de que aquele crédito vai ser pago e que ele vai ter direito a não vai ter mais aquela história, mas a nota fiscal foi emitida sem pagamento do tributo. Ou então tem um benefício fiscal e eu vou glosar os seus créditos. Essa discussão também, esse litígio vai acabar. 17º, a criação do comitê gestor. O comitê gestor, eu vou tentar falar de uma forma bem simples, assim, mas ele é excelente para o contribuinte. O contribuinte, antigamente ele pagava o ICMS para o Rio, aí o Estado de São Paulo cobrava. Ou então, eu tenho um caso até hoje, em que um contribuinte pagou ISS em Macaé e o Estado do Rio de Janeiro está cobrando. Isso vai acabar, gente. Essa bitributação vai acabar. Eu vou pagar para o comitê gestor e eles, né, que lutem para saber de quem é o IBS. Eles que vão brigar internamente para saber onde é que é o destino final, que se é devido ao estado X ou Y, se é devido ao município A ou B. É uma luta interna deles, como sempre deveria ter sido. A obrigação do contribuinte é pagar. Pagou uma vez, pronto. Né? Não haverá mais essa bitributação que a gente sofre diariamente, atualmente.
Bom, 18º é a harmonização. Existe a previsão, né, do Fórum da Harmonização das Administrações Tributárias. Está cedo para o vinho, mas... e existe a previsão do Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias e do Fórum das Administrações Tributárias. Né? Então, a gente vai ter as regras, as interpretações e até as obrigações acessórias, elas vão estar harmonizadas. Isso existe atualmente, né? Cada estado, cada município tem a sua regra. Vou correr aqui, que já subiram algumas placas ali para mim. A penúltima que eu elenquei aqui é o processo eletrônico. O processo do IBS vai ser, IBS-CBS vai ser 100% eletrônico. Talvez, para as pessoas que trabalham no Rio de Janeiro, trabalham nos grandes centros, acham, Jansen, isso não é uma novidade. Mas não, nos municípios de menor porte, eu tenho processos administrativos, eu preciso contratar correspondente para tirar cópia, preciso contratar correspondente para protocolar petições. Existe, e não são municípios pequenos, não. Municípios do Rio de Janeiro, assim, com 1 milhão de habitantes, não tem processo eletrônico. Então, isso vai ser um grande avanço, vai ajudar muito, né, não só no contribuinte, na própria advocacia. Isso vai se tornar o processo bem mais fácil. Por fim, a última foi, justamente que eu botei aqui, foi a harmonização, não só da interpretação, mas principalmente da jurisprudência administrativa. Atualmente, eu estudo muito precedente, a minha grande paixão sempre foi precedente, e estudar precedente federal era muito fácil. Assim, você ia nos 5 tribunais regionais, você ia no STJ, no STF. Agora, os precedentes estaduais e municipais são dificílimos. Um, porque na esfera administrativa você não tem acesso, é dificílimo. E 2, porque chega no judiciário, cada estado tem uma legislação diferente, então fica difícil comparar se é devido a um ICMS do mesmo fato gerador no estado do Rio ou no estado de São Paulo. E agora também, né, no relatório do senador Eduardo Braga, foi criada Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo do IBS-CBS. Era uma grande reclamação, né, que poderia haver decisões administrativas do IBS de um lado e de CBS do outro. Então, já foi corrigido isso, já é outro ponto que já foi melhorado com as discussões, com a participação da sociedade civil. Bom, vamos concluir, gente. Eu acho que é natural que a gente tenha medo do novo, né? A novidade, a reforma tributária é uma grande novidade. Só que ela traz desafios, mas também traz oportunidades. A gente tem a oportunidade, né, de descobrir essa estrada juntos, né? Não só descobrir, mas construir esta estrada, visando uma tributação sobre o consumo mais eficaz, mais transparente, mais justa no Brasil. E aí, para concluir, o Eduardo até perguntou, você vai falar sobre John Lennon no final? Eu falei, vou. Eu trago um trecho de uma música do John Lennon, que é Imagine, que talvez vocês acham que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Queria que vocês sonhassem comigo, né? Se juntassem ao time dos sonhadores da construção de uma tributação melhor e, consequentemente, de um Brasil melhor. Obrigado. Muito obrigada. Agora o momento de registro fotográfico.